Reunião muito importante em Genebra acontece hoje entre líderes iranianos e representante dos Estados Unidos para tentar estabelecer algum tipo de acordo para impedir uma guerra geral no Oriente Médio. Vale lembrar que nesse momento nós temos uma concentração militar muito maior do que a operação que aconteceu no Martelo da Meia-Noite, os ataques americanos ao Irã no ano passado, e com o presidente do Irã junto ao Ayatollah Khamenei garantindo que o Irã pode sim afundar o porta-aviões americanos ali posicionados, enquanto os americanos destinam quase que um terço da sua marinha implantada muito próxima do Golfo Pérsico. E aí, galera, será que teremos uma guerra? Hoje, a reunião é super decisiva para o futuro do Oriente Médio. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não sabe, a Nômade, maior e melhor conta internacional do Brasil, está oferecendo para você a possibilidade de comprar os seus dólares com 15 centavos de desconto por dólar convertido na sua primeira conversão cambial. Quero estudar um baita desconto, uma baita diferença. Se tá 5,20 você paga 5,5, se tá 5,15 você paga 5 reais só, né? Enfim e tal. Cara, é uma baita promoção, praticamente a Nômade pagando para você ter acesso à maior e melhor conta internacional do Brasil. Existem vários benefícios gratuitos no aplicativo, a possibilidade de ter o cartão crédito Nômade Explore, que é o cartão de crédito que eu utilizo, porque me dá pontos que não expiram para trocar por produtos e serviços, cashback em dólar, dentre vários outros benefícios. Tamo junto, QR Code aqui na tela, link na descrição, tem acesso a Nômade. Cara, bola lá pro vídeo, ó. Seguinte, como eu trouxe para vocês, hoje nós teremos duas reuniões que vão acontecer em Genebra. Vai ser um dia bastante importante para o Steve Witkoff, que é o representante dos Estados Unidos, tanto para a questão iraniana como para a questão também da guerra entre Rússia e Ucrânia. Duas reuniões que acontecerão em Genebra. E eu diria que é uma reunião que nasce com uma baixa ou com pouca perspectiva de uma possibilidade de acordo e com movimentações militares que indicam que um ataque está muito próximo. Esse encontro, o Trump até garantiu que ele participou, ou que vai participar indiretamente dessa reunião e que ela será muito importante para ver o que depois acontece, mas já adiantou que os iranianos são péssimos negociadores, visto que eles poderiam ter evitado os ataques que aconteceram, a Operação Martelo da Meia-Noite, que aconteceu no ano passado, quando os americanos atacaram Isfahan, Natanz e outros pontos nucleares iranianos com seus bombardeiros B-52. Além disso, a gente tem uma movimentação militar dos Estados Unidos que não acontecia há muito tempo, com dados apontando que um terço dos navios implantados da Marinha dos Estados Unidos hoje estão próximos ao Golfo Pérsico, seja o USS Abraham Lincoln, o USS Gerald Ford, uma série de destroyers também muito próximos do Golfo Pérsico, enquanto o Irã realiza exercícios militares no Estreito de Hormuz, que é um ponto nevrálgico da economia internacional, principalmente para a movimentação de petróleo. Além disso, a gente tem caças e aviões tanques da Europa que sobrevoaram ontem do continente europeu em direção ao Golfo Pérsico, principalmente para algumas bases militares americanas, que podem dar indício de alguma movimentação militar mais importante em um futuro próximo. Vale lembrar que os próprios indicativos, os analistas, militares americanos, garantem que, com todo o aparato militar americano que se estabeleceu próximo do Golfo Pérsico, além de uma série de bases militares próximas do território, seja no Iraque, seja na Síria, seja no Catar, por exemplo, seja na Arábia Saudita, existe a perspectiva, sim, de algum tipo de movimentação. E, aliás, quase como se fosse uma espécie de cerco militar contra o Irã. A ideia é que vão poder ser realizadas cerca de 800 missões por dia, que deixariam qualquer tipo de resposta iraniana ineficaz. Ou seja, o Irã está cercado militarmente e é nessas condições que o Irã vai ter que negociar. Porém, o Irã já adiantou várias vezes que não negocia em nenhuma circunstância sob qualquer tipo de pressão. A gente tem boas perspectivas, boas falas no sentido de tentar realizar um acordo, mas ao mesmo tempo, Ali Khamenei, por exemplo, garantindo que o Trump não vai derrubar ele.
acabou de fazer uma publicação enquanto eu gravo para vocês, identificando que os Estados Unidos falou que durante 47 anos não conseguiu acabar com a República Islâmica e falou, sim, isso é verdade, assim como não vai conseguir acabar dessa vez. E fez ameaças militares, garantindo que o presidente dos Estados Unidos várias vezes garante que o exército dele é o mais forte do mundo, mas mesmo o exército mais forte pode levar um golpe que não conseguirá se levantar. Mais perigoso que o porta-aviões deles é a arma que pode afundar esse mesmo porta-aviões. Professor, então estamos numa péssima situação. Depende. Depende de como vai ser ou vão ser as condições do Irã e dos Estados Unidos. O Irã, por exemplo, já argumentou que do lado iraniano eles exigem que sejam levantadas as sanções econômicas contra o Irã e que o Irã possa continuar com seu programa nuclear. Ah, professor, então eles vão usar o programa nuclear para armas nucleares? Então, o Irã, lembrando, ele é signatário do TNP, o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. E a ideia é que os países que fazem parte do TNP, eles podem enriquecer urânio. Claro que dentro de um limite estabelecido e com fiscalizações da AIA, Agência Nacional de Energia Atômica. E é isso que o Irã alega. Tanto, por exemplo, que o Irã, ele falou que abre mão do seu urânio enriquecido, estima-se que tenha cerca de 440 quilos, acima de 60%, que é muito próximo, né, de uma possibilidade de usar esse urânio para finalidades bélicas e em troca de uma estabilidade, a manutenção do governo e o fim das sanções. Os protestos que estavam muito fortes nas semanas anteriores continuam acontecendo em vários países, né, europeus. A gente teve protestos gigantescos, por exemplo, em Munique e tudo tal. Mas no Irã mesmo voltaram com mais intensidade ontem. Deram uma pequena pausa depois daquele ápice nas últimas semanas, deram uma pausa e agora, muito possivelmente mais próximo das negociações, eles vão voltar a acontecer. O Pezeshkian, que é o presidente, garantiu que está disposto, sim, a inspeções nucleares da IA, mas não aceitará exigências excessivas dos Estados Unidos. Ou seja, com o Marco Rubio garantindo que os iranianos são muito difíceis de negociar, os Estados Unidos garantindo que o Irã não pode ter o seu programa nuclear, o programa americano, né, a ideia dos Estados Unidos é formar quase como se fosse uma espécie de convênio, uma espécie de cooperativa nuclear no Oriente Médio, porque em meio a uma nuclearização do mundo, com a Arábia Saudita falando sobre o assunto, o Irã falando sobre o assunto, esses países comprariam ou utilizariam o urânio enriquecido dos Estados Unidos para finalidades pacíficas, para fins medicinais, para fins energéticos, mas não poderiam ter o seu próprio programa nuclear. O Irã fechou uma parceria com a Rússia ano passado sobre cooperação nuclear. A China defende que o Irã possa ter o seu próprio enriquecimento de urânio, porque é isso que prevê as assinaturas dos tratados internacionais, desde que, claro, haja fiscalização. E o Irã está disposto a isso. A gente já tinha um acordo mais ou menos parecido com esse, só que o Trump saiu em 2018 alegando que a IA não fiscalizava direito, que tinham programas paralelos, que o Irã estava desenvolvendo mais arsenal para futuramente combater ou atacar Israel, entende? Então, assim, acho que o impasse está muito nisso. Os Estados Unidos vão permitir que o Irã continue com o seu programa nuclear pacífico e vão retirar todas as sanções? Sendo sincero, eu não vejo os americanos querendo estabelecer uma guerra. Uma guerra, nesse momento, vai causar um caos no país que está entre as maiores reservas de petróleo e de gás do mundo, gerando inflação, podendo fechar o Estreito de Hormuz, gerando ainda mais o aumento do preço dos combustíveis. Cara, se só a perspectiva de guerra já gera aumento do preço dos combustíveis, que é muito preocupante para os Estados Unidos, imagina uma guerra de fato. O Irã é um país muito dividido, com os baluches, os persas, os árabes, os hebreus, os curdos. Existem vários povos. Vai haver algum tipo de coordenação política com o príncipe herdeiro, o Shah Reza Pahlavi, para ser esse novo governo? Todos vão aceitar? E os movimentos da resistência islâmica que dominaram durante 47 anos? Não vão formar milícias internas para combater esse novo governo? Olha a possibilidade de uma instabilidade. E eu concordo, eu acho a revolução islâmica, né, o governo hoje do Ayatollah Khamenei, péssimo. Poxa, as perseguições, as opressões, desrespeito básico aos direitos humanos. Mas a gente tem a geopolítica ideal e a geopolítica real.
Realmente falando, não acho que os americanos estejam muito preocupados com os anseios persas por liberdade, e sim estejam dispostos a ter um governo ali que, de preferência, negocie menos com os chineses e que não cause essa instabilidade mundial. E não ameaça também Israel, que é o principal representante dos Estados Unidos no Oriente Médio. Aliás, Israel é um outro país muito interessado no processo, já que Israel garante que quer atacar. Quem está limitando o ataque por enquanto é o Trump, porque pelos motivos que eu falei. Em ano eleitoral, the midterm elections, ter uma guerra no Irã, com certeza não vai soar bem para a economia americana e a tendência é que o Trump, que quer se colocar como presidente da paz mundial, pô, cara, causar uma guerra no Irã, com certeza não é a melhor perspectiva aí, né? O Irã é um país muito poderoso do ponto de vista bélico. Está entre as 20 maiores potências militares do mundo em números. Mas a gente sabe também que guerra não é super trunfo, né? Ah, eu tenho tantos porta-aviões, eu tenho tantos mísseis, eu tenho tanto de defesa aérea. O Irã é um país que tem dificuldades geográficas muito grande, é um país que se prepara há muito tempo para essa guerra, que vem, segundo as informações da mídia iraniana, é, rearmando a sua capacidade de mísseis, capacidade de defesa, depois que o Mossad desativou vários sistemas de defesa em meio à Guerra dos 12 Dias. Ou seja, não será uma guerra fácil, entre aspas, para os Estados Unidos, se de fato ela acontecer. Eu acho que não vai. E você, acha que existe algum tipo de possibilidade, até como o Ayatollah Khamenei falou, de afundar o porta-aviões americano? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.